Ele é formado em História pela UEM, especialista em Pedagogia Empresarial pela Uninter, mestre em História Política pela UEM. Atualmente é professor dos cursos de História e Pedagogia do EAD na Unicesumar, além de lecionar História no Colégio Nobel e no cursinho pré-vestibular do Colégio Adventista de Maringá. Professor Rodrigo Udo. Salve de palmas! Bom dia a todos. Eu não gosto muito dessas biografias, não. É um negócio chato pra caramba, né? Lá fala o professor Rodrigo Udo, já tá bom demais. Bom, gente, eu vou confessar para vocês que, além de gostar muito de tratar de determinadas questões que eu vou falar aqui, eu já tive que enfrentar algumas questões muito peculiares com relação ao marxismo e seus desdobramentos. A minha dissertação do mestrado, ela teve como bojo teórico os estudos de Antônio Gramsci e recentemente na apresentação do meu trabalho de pós-graduação em Pedagogia Empresarial, eu fiz um trabalho completamente avesso ao marxismo. Eu trabalhei com Max Weber. E quando eu terminei de apresentar o trabalho, uma das coordenadoras do curso, ela falou assim: olha, eu estou impressionada, eu nunca vi isso na vida, porque todo mundo vem aqui e fala de Karl Marx. Então, é um meio em que a gente está realmente bastante bombardeado pelas ideias marxistas, é quase uma ditadura ideológica. Então, eu quero apresentar para vocês, nesse primeiro momento, algumas das características básicas do que é o marxismo, do que ele defende basicamente, do que ele apresenta para a gente enquanto ideologia, e eu quero pedir uma coisa para vocês, algumas coisas. Primeira coisa que eu vou pedir para vocês é o seguinte: não acreditem em nada do que eu disser. Eu não sei os demais, mas não acreditem em nada do que eu disser, nada, porque eu posso estar tentando ludibriar vocês. Vocês entenderam bem isso? Então, tudo que eu disser, você, mais do que tem o direito, você deve pesquisar. Nunca acredite em nada do que você ouvir, pesquise. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara: não acredite em nada. Anote, pegue as referências e vá atrás. Segunda coisa que eu acho importante dizer para vocês é que essa programação, ela foi desenvolvida como um corpo. Ela tem um pé e tem uma cabeça. De maneira que, se você só assistir a primeira palestra e você não assistir a última à tarde, você vai perder um pedaço. Porque ela tem uma ordem cronológica, ela tem uma perspectiva de começo, meio e fim. E tudo que vai ser dito está dentro de um contexto. Então, por favor, se você puder, não perca nada. E a terceira coisa que eu quero dizer para introduzir o conteúdo é uma palavra. Chama-se cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a sua visão de mundo. Vou explicar para você. Uma cosmovisão, ela funciona assim: se você acredita em uma coisa, essa coisa vai dirigir a maneira como você pensa, a maneira como você age em todos os segmentos da sua vida. Isso é uma cosmovisão, é a sua visão de mundo. Nós somos cristãos e imaginamos que, enquanto cristãos, o cristianismo dirige a nossa forma de conceber todas as coisas. Tudo. Afinal de contas, a Bíblia deixa bem claro: ao deitar e ao levantar. Então, tudo que nós fazemos envolve essa cosmovisão. Tudo bem? O marxismo também é uma cosmovisão. Ela também dirige tudo que a pessoa que é marxista faz, pensa e fala, e age. Tudo, envolve tudo.
Do momento que o marxista acorda ao momento que ele vai dormir, tudo que ele faz tem um sentido. Porque o marxismo é uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Mais uma coisa, Karl Marx não foi o primeiro cara a enunciar essas ideias que eu vou apresentar para vocês. Ele não foi o primeiro. Assim como Charles Darwin não foi o primeiro cara a sugerir alguma coisa parecida com a evolução. Mas Karl Marx foi mais bem sucedido. Por quê? Porque num determinado momento ele casou coisas muito interessantes, como por exemplo, a necessidade, o contexto no qual ele fala e a intensidade com que ele apresenta suas ideias acabaram encontrando eco em um público específico, que nunca foi a maioria da população, porém foi uma minoria muito bem organizada. Algumas teorias do jornalismo dizem que minorias organizadas conseguem ser mais eficazes do que a maioria. Então, por isso, o marxismo acabou tendo uma eficácia tão grande. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou ter a impressão que não vai dar para apagar essas luzes daqui, né? Da frente. Se der para mexer, beleza. Na realidade, a minha intenção com essa primeira imagem aqui era mostrar o interior de uma fábrica no século XIX. A gente pode fazer esse exercício. Se eu pedir para você pensar no interior, isso, ficou muito legal. Vocês estão conseguindo definir visualmente alguma coisa? Não se preocupa se ficar visualmente complicado para você, tá? É porque era realmente um ambiente complicado. Era um ambiente com pouca luz, era um ambiente bastante perigoso fisicamente, era um ambiente onde tinha muita gente, qualquer pessoa podia se ferir a qualquer momento. O ar é viciado, tem fumaça, tem um cheiro específico, muito barulho. Então era um ambiente hostil, tá? Muita gente se machucava? Sim. O salário era bom? Depende, comparado ao quê? Comparado ao que você tem hoje ou comparado ao momento anterior? Comece a pensar nessas coisas. Mas, de qualquer forma, quem está passando por essas circunstâncias todas está muito incomodado com isso. Tá bom? Eles estão realmente muito incomodados. Vamos em frente. Isso. Vocês já viram essa cena clássica, né? Todo mundo aqui já teve contato com isso. Se você não teve contato com isso, cuidado, você pode estar infiltrado de outro planeta entre nós. Mas, qualquer pessoa já deve ter... Tô brincando, tá, gente? Ou não. Mas você já viu Tempos Modernos do Charlie Chaplin e sabe que ele está fazendo uma crítica, inclusive por conta de filmes como esse, Luzes da Cidade, ele acabou tendo que sair dos Estados Unidos porque realmente a turma pensou que ele fosse comunista. Mas ele estava fazendo uma crítica ao processo de mecanização do humano, e não mecanização só do trabalho. Tanto que a hora que ele chega ao horário do intervalo, ele sai, né, fazendo o mesmo trabalho mecânico. Por quê? Porque essa lógica industrial fordista e até depois taylorista, ela não demanda muito do cérebro do indivíduo e sim mais do seu físico. Então era uma crítica. Vamos em frente. Deixa eu só descobrir uma hora aqui para saber a direção. Tem um delay lá na paradinha. Muito bem. Uma outra crítica muito forte a esse trabalho no século XIX era o trabalho infantil. Você tinha muitas crianças fazendo trabalho pesado. Alguma novidade para o mundo de então? Não, nenhuma novidade. Por quê? Se você pegar um filósofo chamado Philippe Arrier, esse cara estuda o trabalho infantil durante a Idade Média. Ele vai dizer, olha, desde a Idade Média, a criança era tida como um adulto pequeno. Então a Revolução Industrial, ela não traz nada de novo. O que ela traz é de agressividade. Parecia muito estranho um trabalho como esse, por exemplo, uma criança nessas condições. Você via, por exemplo, uma criança saindo de dentro de uma mina, ela tossindo e saía de dentro dela um muco preto, que era fruto do ar que ela estava respirando e dos pigmentos de carvão que estavam entrando dentro do corpo dela. Então isso soava bastante agressivo. Era novo ter uma criança trabalhando? Não, era bem normal. Mas dentro da lógica do sistema industrial, parecia que agora estavam se esgotando muito mais rapidamente essa infância. Tá? Essa criança estava morrendo mais rápido, não trazia felicidade para ela. Eu apertei o botão, isso.
Uma outra coisa bem interessante é essa qualidade de vida das pessoas. Imagine você que a pessoa está passando o dia inteiro lá em casa, né, no trabalho, melhor dizendo, foi um dia difícil, né? Ela martelou o dedo, ela viu um cara decepar a mão, o outro derreteu, caiu ferro derretido no pé dele. Foi um dia muito difícil no trabalho hoje, né? E esse cara, tudo que ele quer é chegar em casa e tomar um banho, né? Por incrível que parível, ele realmente quer tomar um banho. Então chega lá, tem um baúzinho, né? Uma banheirinha com água e, é claro, lembrando sempre, essa é uma família onde o pai é a figura mais importante, o pai é o primeiro a tomar banho e o filho mais novo será o último a tomar banho na mesma água, né? Note bem que esse é o banho, tá? É assim que se toma banho. A esposa chega, vai esfregando, é praticamente uma louça de pernas, né? E é óbvio, pessoal, é óbvio que isso aí traz consigo o quê? Uma série de doenças. Tá vendo? Olha, vocês são muito inteligentes. Vocês pegam rápido. Dentre elas a cólera, né? A cólera, né? Que, diferentemente daquele sentido ruim, daquele sentimento podre que a gente carrega no nosso coração, que também é uma sujeirinha, acontece que o pessoal fica muito doente. E tem mais, olha aqui, ó. Aqui a gente tem um cenário bem interessante. Vocês conseguem ver a pontinha vermelha lá? Olha, está lá em cima, descendo, descendo, descendo. Isso, aqui, ó. Vocês estão percebendo aqui? O cara foi no banheiro, né? Então aqui você tem o quê? Um montão de cocô. Né? Geração bem interessante. Aí o que acontece? Olha a terra e vai cocô para lá e aqui você tem um poço de água, né? E aqui o pessoal está usando para fazer o quê? Para tirar água para tomar banho, ou tirar água para lavar a roupa, ou tirando para beber. Olha as crianças brincando lá. É o reflexo do mundo ideal, né? Tudo muito higiênico, né? Então o pessoal realmente vivia, quer dizer, o cara já saía do trabalho, que a condição de vida era horrível, e ia para casa para morrer. Né? Então realmente foi uma circunstância bem complicada. É nesse contexto que aquele barbudo escreveu um livro. Na verdade não era um livro, ele escreveu um panfleto. Hoje ele virou um livrinho porque ele tem muitos prefácios. Foi aí que Karl Marx escreveu, publicou esse panfletinho chamado O Manifesto do Partido Comunista. No final do segundo capítulo, ele tem uma frase que acabou sendo o lema no final. É a última frase do segundo capítulo do manifesto. O manifesto tem 4 capítulos, os 2 primeiros mais densos, o terceiro e o quarto bem suave, bem curtinho. A última frase do segundo capítulo virou o lema da causa comunista, que é essa frase aqui, proletária alla Länder vereinigt euch, que significa proletariado de todo mundo, univos. Aí você tem aqui do lado esquerdo, trabalhadores do campo, do lado direito, trabalhadores da cidade, e Marx está dizendo assim, a vida de vocês está difícil, ela pode melhorar, mas vocês têm que descobrir, vocês têm que entender que vocês têm um inimigo. E Marx vai sustentar toda a sua teoria em cima da grande descoberta, da suposta descoberta, de você desenvolver dentro da sociedade um inimigo. Há um inimigo. E nós precisamos atacar esse inimigo. Quem é o inimigo do proletariado? A burguesia. Quem é a burguesia? Porque agora começa um conjunto de generalizações. Começam as generalizações. Há várias generalizações. Então, o Marx ele vai dizer o seguinte no manifesto. Ele fala assim, a burguesia que eu estou criticando é essa burguesia que tem máquinas e que explora o trabalho dos operários. E aí ele vai dizer o seguinte, aí eu separei para vocês algumas frases do manifesto do Partido Comunista. Eu não coloquei edição, porque a minha é diferente de outra qualquer que você pode encontrar, mas em todo caso, vou avisar, eu peguei ali a edição da Martin Claret, tá? Uma editora de São Paulo, essa edição aqui é de 2001,
Então vocês vão ver algumas frases que ele suscita. Olha lá, o proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra a burguesia começa com sua própria existência. Então essa frase é essencial. Por quê? Porque a burguesia é o inimigo. E tudo que a burguesia fizer será uma forma de dominação, será uma forma para exercer controle sobre o proletariado, para fazer com que o proletariado seja, por exemplo, obediente. Então, essa é uma estratégia que a burguesia usa para dominar a mente das pessoas e fazer com que as pessoas sejam subservientes ao mundo do capital, ao serviço de um grupo chamado burguesia que só vai ganhar dinheiro com isso. E o povo, na verdade, vai continuar babando na miséria. Então, Marx ele diz o seguinte: olha, eu quero propor para vocês um modelo no qual vocês vão superar isso. Mas para superar é complicado, então você tem que combater, você tem que eliminar essa sociedade. É necessário que você elimine essa sociedade. Por quê? Porque a burguesia ela não existe só dentro da fábrica. Para Marx, a burguesia ela não está só dentro da fábrica, ela está em todo lugar. Ela está dentro da igreja, ela está dentro de casa, ela está dentro da política, ela está dentro da fábrica, ela está na rua, ela está em todo lugar. Então eu tenho que destruir essa sociedade e reconstruir uma nova. Vamos em frente. Mas toda luta de classes é uma luta política. Aí, os nossos amigos depois vão tecer outros comentários, o Yuri vai falar até um pouco sobre isso também, mas aqui eu quero mencionar um cara chamado Antônio Gramsci, que ele vai tentar dar um upgrade na ideologia de Marx. Tá? Ele vai dizer o seguinte: olha, existe uma superestrutura de poder que precisa ser destruída para que eu corrija determinados defeitos, determinados erros na sociedade. Então, a gente precisa chegar ao poder. O objetivo de todo grupo, de todo partido, de todo sindicato é chegar ao poder. O objetivo do partido nazista era chegar ao poder. O objetivo do partido, Podemos, o objetivo de qualquer partido político brasileiro é chegar ao poder. Todos eles querem chegar lá, tá? Assim como o objetivo do Partido Comunista era chegar ao poder de fato, tá bom? Outra frase interessante: de todas as classes que hoje se opõem à burguesia, apenas o proletariado é uma classe verdadeiramente o quê? Por quê? Porque ele olha para o proletariado e fala assim: está na mão de vocês fazer a revolução. Vocês têm a cabeça ideal para isso, vocês estão dentro do contexto, façam a revolução e desconstruam toda essa sociedade. O que aconteceu com a apresentação? Ok. Com certeza é a burguesia opressora que está mexendo na minha palestra. Só que o proletariado está fazendo todo o trabalho braçal difícil. As leis, agora essa frase eu acho bem interessante. As leis, a moral, a religião são para ele, o proletariado, meros o quê? Por detrás dos quais se ocultam outros tantos interesses. Então veja bem, para eu acabar com essa sociedade burguesa, eu vou ter que destruir o quê? As leis, a moral e a... Não é interessante? Quer dizer, ele vai acabar com tudo. Essa é a cosmovisão marxista. Para que exista a entrada de um sistema, o que está em vigor tem que ser o quê? Eliminado. Então Marx propõe o quê? A eliminação das leis tais quais elas foram feitas, porque elas favorecem a burguesia. Nós temos que eliminar essa ideia de moralidade que nós temos. Ou seja, o que Marx está fazendo? Mesmo ele sendo judeu, ele está sugerindo a substituição de toda a estrutura ocidental judaico-cristã pela lógica dele. Pela lógica dele. Olha como ele é humilde, né? Eu tenho um sistema melhor para substituir isso. Um sistema, veja bem, tudo que Karl Marx vai sugerir é uma forma de substituir essa sociedade opressora pela ideia de um mundo onde haja igualdade social. A ideia não é bonita? A ideia é maravilhosa, cara. A ideia é maravilhosa. Num mundo onde haja igualdade social.
Só que o que aconteceu? Mais tarde, alguns caras dentro do próprio comunismo olharam para o Karl Marx e falaram, pera aí, mas o que é esse negócio de ditadura do proletariado? Se todo mundo é igual, quem que vai mandar? Ninguém vai ter oportunidade de levantar a mão e fazer um questionamento? E aí as coisas começaram a ficar meio ruins, tanto que o Bakunin rompe, o Proudhon rompe, né? Dentro da Internacional Comunista eles rompem e eles vão embora. Né? Eles falam, não, vamos criar um anarquismo, que é o extremo, é não lei, é proibido proibir. Tá? Olha que legal essa frase, também está no Manifesto do Partido Comunista, mas como eu disse, não acredite, eu posso estar enganando vocês. A abolição da... Até os mais radicais ficam indignados com essa infame intenção dos... Eles querem acabar com a família. Professor, por que acabar com a família? Vamos lá. Eu vou fazer essa observação agora, mas eu vou explorar ela mais profundamente no final. Não agora, no final do dia. Eu vou entrar mais densamente nisso no final do dia. Mas é basicamente assim. Na concepção do Karl Marx, a família reproduz a lógica exploratória da fábrica. Você tem o pai, que é o chefe, a mãe, que é o encarregado, e os filhos, que são os peão. Quando eu era filho, eu acreditava, eu era marxista. É verdade, eu sou explorado pelo meu pai e pela minha mãe. Esse negócio de comer vai ter que lavar sua louça. Eu achava isso exploração. Né? Não tinha nada a ver com educação, não tinha nada a ver com visão de futuro, não tinha nada a ver com amor de pai e mãe. Né? Não, era exploração level master. Então eu não queria saber desse negócio de lavar louça de jeito nenhum. Veja, para Marx é assim, o pai é o patriarca, ele é o chefe. A mãe é o encarregado e os filhos são os peão. E aí Marx fala assim, essa estrutura familiar tradicional, ela é horrível. E vou contar uma coisa para vocês, bem baixinho. No Manifesto do Partido Comunista, Karl Marx diz que o casamento tradicional nada mais é do que prostituição oficial. Que o que a mulher está fazendo é prostituição consentida. É assim que ele determina a relação de matrimônio homem e mulher. É uma prostituição constitucional. Esse é o termo que ele usa. Mas, de novo, você não precisa acreditar em mim. As editoras vão ter um problema com a publicação do Manifesto do Partido Comunista, porque vai ter gente comprando esse livro agora para ler, né? Mas você pode baixar em PDF na internet, tá? Então, olha lá. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados com essa infame intenção. Então, veja, para eu acabar com a ordem burguesa, eu tenho que, inclusive, acabar, eliminar. E aí, veja bem, o que ele faz? Interpretação do socialismo leva à seguinte conclusão: se a família atual, se a família tradicional reproduz o ambiente da fábrica, nós temos que opor esse sistema familiar ao líder, ao burguês, ao chefe, que é o pai. Então eu preciso encontrar um inimigo. Qual é o inimigo? O inimigo é a sociedade tradicional em que o pai é o patriarca. Então eu suscito o inimigo. E agora eu faço a mulher e o homem serem o quê? Inimigos um do outro. Se eu suscitar um movimento em que eu enxergue o homem como inimigo e a mulher como inimigo do homem, eu desconstruo a família. Qualquer semelhança com o que você está vendo na nossa sociedade não é mera? Entendeu? Lembra do que eu chamei, lembra do que eu falei para vocês, cosmovisão. O cara está levando para todos os âmbitos da vida um conceito que ele desenvolve, tá bom? Vamos em frente. Karl Marx tira boa parte das suas ideias de um cara chamado Friedrich Hegel. Hegel acreditava que a verdade poderia ser alcançada pelo mundo das ideias. Hegel ele faz muitas referências, ele traz esse conceito de Platão, de uma discussão que Platão teve, né, não com Aristóteles diretamente, mas que os platonistas tiveram com os aristotélicos. E Hegel fala, olha, a verdade ela pode ser alcançada através do diálogo, da razão. E aí ele usa, né, a famosa dialética hegeliana. Então ele aponta, né, você tem uma tese que oposta a uma antítese ou uma antitese vira uma síntese. Essa síntese transforma-se numa nova tese. Então aí você tem a dialética criando o seu ciclo. Karl Marx vai dizer o seguinte, não.
essa disputa não acontece só no mundo das ideias, ela acontece no mundo material. Essa dialética ele traz para o mundo material. Então o que ele faz? Ele opõe a tese, que é a burguesia, a sua antítese, que é o proletariado, e leva a uma síntese, que é a sociedade pós-revolucionária, é a revolução em si. Professor, mas o que acontece após a revolução? Após a revolução você vive um sistema comunista em que você vai ter o Estado observando as pessoas e garantindo que haja consciência de classe de maneira permanente. Ora, o que é isso? Né? Essa dicotomia proletariado e burguesia, então, ela acontece por quê? Porque o proletariado trabalhava muitas horas. Por quê? Porque o tempo acabava pertencendo ao burguês e tinha o capital intelectual reduzido. Bom, vamos entender isso. Primeira coisa para você vencer o capitalismo e a burguesia. Primeira coisa, você tem que desenvolver consciência de classe. Bom, vamos lá. O que é consciência de classe? É quando o coletivo, quando todas as pessoas compreendem que elas estão sendo exploradas por uma força que é a burguesia. E que se elas não se unirem, elas não vão derrotar o sistema. Então, veja bem. Vamos pegar um exemplo aqui. Como é que é o seu nome, brother? Marcos. O Marcos está trabalhando em casa, né? Ele está tranquilo lá, aí ele chega no trabalho, vai trabalhar feliz e contente. O Marcos, o trabalho do Marcos na fábrica dele é apertar o botão, tá? O Marcos é um apertador de botão profissional. Ele já faz isso, porque você sabe, dentro do sistema industrial, na fábrica, você tem toda essa lógica, você tem todo esse sistema, né? Onde o indivíduo ele faz um trabalho tão especializado que ele vai emburrecendo. Por isso que eu coloquei lá, o capital intelectual acaba reduzido. Então, todo o trabalho do Marcos é apertar o botão. Então, ele fica lá. Ele passou tantos anos fazendo isso, que o dedo dele gastou e hoje ele aperta o botão com cotoco. É tudo que ele tem, é o cotoco. Mas ele foi um homem que deu o braço pela causa. Então, ele está lá, ó, apertando o botão. Certo? Porque ele é um profissional do ramo. Um dia, o chefe do Marcos é o Giliardi. Essa pessoa aqui. Obrigado. Essa é a definição. O Giliardi chama ele e fala assim: Marcos, é o seguinte, você está apertando o botão com um delay. Parece que seu braço não chega mais. Ainda faz uma piadinha de mordeiro, né? Você não está apertando o botão como eu gostaria que você apertasse, né? E eu vou ter que mandar você embora. Agora você imagina que o Marcos vai embora chateado, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção. Vai desolado porque ele deu o braço pelo botão, o braço pela empresa. Do outro lado, seu nome, meu mozinho, é Isadora. A Isadora estava em casa hoje, né? E ela falou assim: gente, eu estou desempregada há 2 meses. Hoje, o que a gente tem para almoço? Palito de dente e sal. Ela está num processo de desespero, de fome angustiante. Ela falou assim: não, hoje eu tenho que sair, eu vou ter que conseguir um emprego de qualquer jeito, eu não volto para casa antes de conseguir um emprego. Ela está saindo de casa, a filhinha dela vem. Mamãe, abraça as pernas dela e fala assim: mamãe, não vai não, mamãe. A mamãe tem que trabalhar. E aí a filhinha dela chega para ela e fala assim: então, mamãe, quando você voltar, traz um chocolatinho para mim, mamãe. Como é que fica o coração da Isadora? Rasga
rasgado, né? Tadinha, arrebenta o coração da menina, um negócio desse. E agora a Isadora começa a bater perna e por acaso ela vai parar na empresa de quem? Do Gilead. Do Marcos não, Marcos não tem nada. Marcos não tem emprego, não tem salário, não tem braço, nem nada mais. Tem dignidade, tem vontade de viver, já foi tudo embora. Aí, a Isadora senta na frente do Giliard fala assim: menina, foi Deus que trouxe você aqui. Justamente hoje nós mandamos alguém embora e estamos precisando de alguém, você pode começar amanhã. Isadora fica feliz. Mas Isadora é mulher, ela adora saber. E ela pergunta: Giliard, por gentileza, diga-me, quem trabalhava nesse emprego antes de eu chegar? E Giliard diz: Marcos. O Cotoco? Marcos o Cotoco? Meu Marcos é uma lenda. Todos na cidade conhecem que Marcos, sabem que Marcos passou a vida, ele deu o braço pela causa. Não, eu não aceito emprego, porque ter mandado o Marcos embora foi injusto. Qual a chance disso acontecer? Mas isso é consciência de classe. Isso é consciência de classe. É quando eles se organizam, é quando o proletariado se organiza de tal forma que ele não aceitará ser subjugado. É quando ele, veja bem, Karl Marx diz que mesmo os desempregados colaboram para a manutenção do sistema burguês, de exploração burguesa. Então veja, no final das contas, obrigado, tá, Marcos? Desculpa ter amputado o seu braço, tá? Marcos, no final, você desempregado serviu ao sistema capitalista, segundo Karl Marx. Naquele contexto, lá do século XIX, o capitalismo era assim? Era. No contexto do século XXI, o capitalismo é assim? Não. Não. Não é. Não significa que o capitalismo hoje não seja agressivo. Significa que ao longo dos últimos 200 anos, o que aconteceu? Houve organização do proletariado não para uma revolução, mas para a conquista de direitos. Entendeu? Então hoje você não seria mandado embora porque você perdeu o braço. Ou se for mandado embora, você vai ganhar uma série de direitos em função disso. Então o capitalismo ele se tornou menos agressivo. Nós estamos dentro de um sistema ideal? Não. Não. Então você começa a perceber que boa parte daquilo que Karl Marx está levantando faz o quê? Sentido. Tá bom? Vamos lá. Consciência de classe, em seguida faz o quê? Organização do proletariado. Então a primeira coisa é o seguinte: a Isadora e o Marcos entenderam que ambos estavam sendo explorados. Então o que eles vão fazer agora? Eles vão criar um partido, eles vão criar um sindicato para poder organizar as lutas operárias. E, gente, presta atenção. A palavra luta, ela aparecendo em vestibular, ela aparecendo em apostila, ela aparecendo em livro, de cada 10 vezes, 11 vezes luta está relacionada ao marxismo. Até os caras do MMA lá devem pedir licença para o Karl Marx para usar a palavra luta lá, né? Então, assim, é um negócio bem clássico do marxismo a questão da palavra luta, tá bom? Então, veja, o capitalismo que a gente tem hoje, ele tem um perfil diferente. Por quê? Porque houve um processo de conquistas desse proletariado, que já não permite que a exploração que se exerce sobre os trabalhadores, eu estou usando um jargão 100% marxista, se a gente estivesse usando, por exemplo, Max Weber, eu estaria fazendo uma outra abordagem. Se estivesse falando de Emile Durkheim, uma outra abordagem. Se a gente estivesse falando de Augusto Comte, uma outra abordagem. Mas como a gente está fazendo uma abordagem marxista, você tem que usar essa reflexão, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, um partido, um sindicato, seria a organização ideal para fazer o quê? Para lutar pela revolução.
O objetivo de Karl Marx era garantir 13º salário para os funcionários? Não. O objetivo de Karl Marx era conquistar um salário mensal? Não. O objetivo de Karl Marx era conquistar direito para o trabalhador que sofreu um acidente de trabalho? Não. O objetivo de Karl Marx não era esse. O objetivo de Karl Marx era a desconstrução da sociedade burguesa para a implantação da sua sociedade, da sociedade comunista. Ele fala disso várias e reiteradas vezes no seu manifesto do Partido Comunista. No Capital ele vai fazer referência a isso também. Até que enfim chega a Revolução. Bom, para essa Revolução ser completa, ela tem que seguir alguns parâmetros. Ela tem que desconstruir as leis, ela tem que desconstruir a família, ela tem que desconstruir a moral, para que não sobre nenhum resquício burguês, para que alguém eventualmente não possa se levantar e criticar a Revolução eventualmente. Tá? Então toda a lógica marxista é que todo o sistema que foi implantado pela burguesia deva ser necessariamente eliminado. O que acontece com um cara que se opuser a esse sistema? Se ele vem de uma sociedade burguesa, ou ele vai ter que passar por uma lavagem cerebral, ou eliminado pelas armas. Tá? É assim, pura e simplesmente. Ditadura do proletariado e toda obediência ao partido. Então, essa é a grande conclusão a qual a gente chega dentro dessa lógica estabelecida por Karl Marx. Tá bom? Essa é a intenção dele de estabelecer uma cosmovisão comunista. Eu volto a dizer, na origem, supostamente, Karl Marx estaria sugerindo uma sociedade sem classes. Tá? Então, para acabar com essa sociedade de classes que se reproduz graças à igreja, que se reproduz graças a família, a instituição da família, que se reproduziu graças ou se reflete através das leis, seria necessário então a transformação e a destruição de tudo isso para a implantação da sociedade comunista. Veja bem, aquela exploração de Karl Marx, que Karl Marx viu no século XIX, aquela exploração naquele perfil, ela sumiu, mas ela foi substituída por um outro modelo. Né? Aí você vai ter, o Yuri vai explicar para vocês o que é a Escola de Frankfurt, as sugestões da Escola de Frankfurt, o que ela vai dizer, para onde foi a exploração, até onde chegou o nível da exploração, na perspectiva marxista, na perspectiva de Karl Marx, até onde chega a exploração do operariado, do proletariado. Mas o que aconteceu? Agora eu vou usar uma expressão bastante marxista e que é usada com bastante frequência nos meios de comunicação, que são predominantemente, boa parte deles é marxista ou faz apologia a. Então eles dizem o seguinte, elementos como 13º, elementos como férias, elementos como indenização por acidente de trabalho, previdência, tudo isso aconteceu graças à luta operária. Então todas essas conquistas foram feitas pela luta operária. Veja, se você levar isso ao fio da navalha, você vai descobrir que essa luta operária ela é avessa ao que o próprio Marx desejava. Ele não desejava conquistas, ele desejava o fim daquela sociedade. Sem contar que boa parte dessas conquistas foram dadas por um ditador chamado Benito Mussolini, copiando uma constituição italiana, um ditador brasileiro chamado Getúlio Vargas, copiando o Mussolini, né? a constituição fascista. Então não é exatamente uma luta operária. Agora, houve conquistas do mundo operário? Certamente que houve, mas não era o objetivo primário de Marx. Por isso, todo líder marxista vai dizer para você, a luta continua. Porque nós precisamos vencer, nós precisamos derrotar essa sociedade de classes, precisamos derrotar essa sociedade burguesa. Beleza? E é por isso que eles vão ter sérios problemas, por exemplo, com a questão da religião. Marx disse que a religião era o ópio do povo. Não vamos fazer exegese do texto. Ele disse que a religião era o ópio do povo. Por quê? Porque a religião era um desdobramento da burguês. Diz o seguinte, a religião diz para o cara se contentar com esse mundo porque o que virá é melhor. Então o cara não reage. E o que Marx queria propor era uma revolução, que o cara levantasse e fizesse algo.
Então, esse, na verdade, é uma das explicações. Existem muitas atribuições e muitas críticas que ele levanta à questão da religião. Essa é uma delas. Beleza, gente? Entenda uma coisa. Muitas coisas que a gente faz aqui são reducionismos. A gente está tentando resumir ao máximo, porque o nosso tempo é muito limitado. Então, a gente tem que resumir, compactar uma ideologia que é realmente muito profunda, que tem muitas implicações num curto espaço de tempo. Se eu cometi algum erro, a culpa é minha, tá? Não atribuo isso ao evento ou aos outros colegas, mas a gente fica na tentativa de tentar deixar com vocês um super resumo do conteúdo, tá bom? Então, o que os meus colegas vão fazer agora? A partir de agora, eles vão tentar mostrar para vocês como essa ideologia tem implicações e consequências no nosso cotidiano, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e a gente se vê ainda hoje.